existe essa classificação, A, B, C e D. Existe a classificação de paciente com dengue clássica, hemorrágica e dengue grave, ou dengue, enfim. Mas o paciente com dengue clássica, o paciente com dengue hemorrágica é o B, o paciente com dengue com sinais de alarme é o C, e o paciente com choque da dengue é o grupo D, beleza? Isso aqui vai ajudar a gente a definir o tratamento. Vai ajudar também a gente a definir aonde é que a gente vai tratar esse paciente e o que a gente vai solicitar de exames para esses pacientes. De forma geral, a gente pensando num paciente que tem um quadro de arbovirose, a gente pode solicitar hemograma, pode solicitar função renal, pode solicitar ionograma, a gente pode solicitar alguns exames, mas não necessariamente a gente vai precisar pedir os mesmos exames para todo mundo, né? Por quê? Porque as gravidades são diferentes e, lógico, o nível de atenção que você precisa dar para os pacientes são diferentes. E aí o que é que você vai pedir de exame? Para o paciente com dengue clássica, nada. Exceto se esse paciente ele for um paciente ou muito jovem, ou que aí é bem comum do paciente muito jovem ter sintomas, então geralmente a gente pensa no paciente já de adolescente para cima, que ele vai ter mais sintoma, mas se é um paciente muito jovem, aí mais para pediatria, e aí termino que foge um pouco aqui do meu escopo de conhecimento, mas se você está pensando num paciente que é mais idoso, paciente acima de 65 anos, paciente diabético, paciente com comorbidade, paciente que ele tem um risco maior para ter uma evolução clínica pior, e aí você pode solicitar exame para esse paciente, mesmo que ele se encaixe aqui em dengue clássica. Por quê? Porque você estima uma gravidade maior para esse paciente, existe um risco maior para esse paciente, então é prudente você solicitar exame para fazer um acompanhamento e não deixar passar uma potencial complicação que, por enquanto, não tá aparecendo. Esse paciente aqui, do grupo B, o que é que você vai pedir de exame para ele? Hemograma, tá? E você pode pedir ONU, função renal, pode pedir os outros exames, mas basicamente a gente precisa dele de um hemograma. Para quê? A gente vai ver plaquetas, a gente vai ver hematócrito, porque nesse paciente a gente precisa acompanhar hematócrito, porque o que é que acontece? O paciente, para ele ter essas manifestações de sangramento, acontece o seguinte: a dengue, ela termina sendo mielotóxica. Ela vai fazer leucopenia, neutropenia, e a plaquetopenia acontece por isso aí. O vírus, ela impede a multiplicação das células e aí pode acontecer uma plaquetopenia. Dessa forma, ele também pode ter alteração hematológica com leuco mais baixo, pode haver também extravasamento de líquido, né, do intravascular, e isso aí faz com que haja uma concentração. E aí o hematócrito sobe. E isso aí é um sinal, termina sendo um sinal de alarme. A gente está vendo que o paciente do grupo B é um paciente um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de atenção. Então, é importante ficar ligado nesse exame e você vai precisar reavaliar ele com um pouco mais breve. Esse paciente da dengue clássica, basta você fazer a orientação, você fazer medicação sintomática. Quando for falar do tratamento, eu vou anotar tudo direitinho. Mas você não precisa ficar tão em cima. Esse paciente do grupo B, não. Você precisa revê-lo em 24 horas. Por quê? Porque ele é um paciente potencialmente mais grave, é um paciente que pode evoluir para dengue com sinais de alarme. Então, particularmente aqui, o hemograma. Você pode pedir função renal, ION, AST, ALT, você vai solicitar outros exames aí, se você tiver disponível, e caso você ache que seja necessário de acordo com a sintomatologia do paciente. Mas de forma geral, importante para esse paciente do grupo B é hemograma. Já os pacientes do grupo C e D, a gente vai pedir o pacote completo para o paciente com dengue. Hemograma, função renal, vai pedir iono, você pode pedir coagulograma, geralmente não vem alterado não, mas pode pedir AST-LT. Você pode pedir aqui exame de imagem, né? Ultrassom abdominal, esses pacientes têm derrame cavitário.
Então, tem alguns outros exames que você vai pedir para esse paciente, até porque ele é um paciente que ele é potencialmente mais grave. A gente está pensando aí num paciente que pode estar apresentando hipotensão, é um paciente que ele tem sinais de alarme, ele tem uma doença que é mais complicada, você não está conseguindo controlar bem os sintomas dele. Então, esse paciente, é interessante você solicitar todos esses exames e, obviamente, ele vai terminar sendo internado para o manejo clínico dele, beleza? De forma geral, é isso aqui. Esse paciente não precisa de exames laboratoriais na grande maioria das vezes. Esse paciente aqui você vai precisar de um hemograma para avaliar. Tem plaqueta diminuída, tem alteração de hematócrito, até para você poder comparar, porque você vai revê-lo com 24 horas. Então, a orientação para esse paciente aqui é: vá para casa e amanhã retorne para a gente fazer um novo exame. Você traz o exame de hoje e retorna para a gente fazer um novo para poder acompanhar. E esse aqui você vai internar e solicitar esses exames aí para ver se existe algum comprometimento da função renal por causa dessa hipovolemia que o paciente apresenta, se existe uma concentração, se você está, até para você, o tratamento, né, para você avaliar se o manejo clínico está adequado.